irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre a página Prevenções Negativas do livro Calma, do Emmanuel. Então nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalizemos sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Provações de familiares e amigos, lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Amigos se afastam, reprovação não trará nenhum de volta, e se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Acidentes reclamando socorro, desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. Boatos, usa o teu arquivo de silêncio. Acusações contra alguém, em chegar num grande momento para o exercício da caridade. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Então vamos comentar a respeito dos ensinamentos que essa página nos transmite. A primeira frase que Emmanuel nos elucida é em relação à ideia clara e positiva no bem. Quer dizer, nós temos que procurar modular o nosso olhar, temos que procurar iluminar a nossa mente, iluminar a nossa alma, no sentido de que o bem predomina. Então, por maior que sejam as provações, as dificuldades, a maldade que existe no mundo, a maldade que nos cerca, o bem predominará. Em algum momento, o bem predominará, porque o bem ele é eterno, o mal é transitório. E a prevenção negativa são aquelas inquietações que às vezes os fatos nem ocorreram e nós já estamos cogitando que as coisas vão acontecer da pior forma possível. Então as coisas vão dar erradas, não vai dar nada certo, nós vamos ser atingidos por algum fato desagradável, a nossa vida vai por um caminho cada vez mais complexo. Então, quer dizer, essas inquietações, essas angústias, muitas vezes elas são criadas pelo nosso pensamento de desânimo e pela nossa falta de fé, que geram essas aflições, que às vezes até elas não irão se concretizar, não irão acontecer, mas nós já ficamos inquietos, ficamos apreensivos, já considerando que aquilo ali vai ser uma realidade. Então, primeiro item, nós temos que nos acalmar, lógico, e terão alguns momentos difíceis na nossa vida, alguns momentos de testemunho, mas nós não podemos enveredar pelo caminho do desespero, da revolta ou da melancolia excessiva, porque se o fizermos, nós estaremos nos candidatando a estabelecer uma sintonia com aqueles irmãos que querem que nós nos desviemos do caminho do bem e voltemos àquele caminho equivocado em que vivíamos.
Então tem muita gente que fala assim: ah, eu estou bebendo, eu estou usando droga, eu estou com raiva porque a minha vida é horrível. Não é? Então eu, com esse tipo de vida, eu tenho que beber mesmo, tenho que usar droga, eu tenho que ficar com raiva do mundo, eu tenho que tratar todo mundo mal, porque eu estou sendo atingido por uma série de situações desagradáveis. Então, quando nós ficamos nesse estado de invigilância, os nossos perseguidores espirituais, aqueles irmãos que nos conhecem, que sabem as nossas fraquezas, eles se aproveitam, eles se aproximam e colocam no nosso pensamento ideias totalmente afastadas da lei divina. Então é quando a gente começa a ter ódio das pessoas, começamos a querer agredir, começamos a manter uma atitude de desequilíbrio, porque nós não estamos conseguindo dar conta das nossas dificuldades. Então, o Emmanuel continua falando que nós não devemos mentalizar sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Ou seja, se a gente começar a só pensar coisas negativas, se nós não optarmos pelo otimismo e cairmos no pessimismo, quanto mais, nós iremos criar uma aura de desequilíbrio, uma psicosfera desagradável de emanações totalmente fora da sintonia daquele pensamento mais voltado para a lei divina. Nós vamos começar a falar: eu acho que Deus não existe, eu acho que Jesus já me abandonou, cadê os meus mentores espirituais que não estão aqui vendo o que está acontecendo? O que está adiantando eu ir no centro? Eu acho que eu não vou mais no centro porque não está adiantando nada. Essa água fluidificada que eu estou tomando aqui não está me curando. Então nós começamos a cair numa mentalização totalmente inadequada, que nos afasta de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, dos pensamentos fortalecidos na fé e na prática da caridade. É só nós olharmos à nossa volta que nós vamos ver que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós e que estão levando a sua vida de uma maneira até feliz, né? Porque tem um pensamento diferenciado. Então ele começa a alertar-nos sobre algumas questões que podem acontecer conosco. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação. Então, quando nós estamos com doença em casa, nós temos que buscar a ajuda dos profissionais do mundo terreno e confiar de que o mal que está acontecendo no sentido da doença, do deperecimento físico, será atenuado pela presença dos nossos médicos e enfermeiros do mundo espiritual. Então já foi feita uma pesquisa relatando que as pessoas que ficam curadas, aquelas pessoas que têm fé, que oram, elas se curam com muito mais facilidade e muito mais rapidez do que aqueles que não o fazem. Aquelas pessoas que ficam descrentes, ficam inquietas, ficam reclamando: ah, mas eu não mereço esse tipo de doença, eu não podia estar passando por isso, eu já sou espírita há tanto tempo, por que isso está acontecendo comigo? Então nós temos que evitar esse tipo de pensamento e procurar agir de uma outra maneira, entendendo que nós não estamos blindados de nada, que vai chegar alguns momentos que nós teremos que passar por algumas dificuldades e que nós temos que fortalecer a nossa confiança na providência divina, que nos dará recursos através do passe, através da água fluidificada, através dos tratamentos espirituais, para que o mal seja atenuado. Não é que a gente vai ficar curado milagrosamente, mas aquele mal que está nos afetando, com certeza, se nós tivermos um pensamento voltado para as esferas mais elevadas, eles serão atenuados. Ele fala também em provações familiares e amigos, que são as situações que às vezes nós ficamos também
num pensamento de perplexidade, né? Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, agora, nesse momento da pandemia, né? Quantos amigos nossos que desencarnaram prematuramente? Quantas pessoas que estavam sãs, que estavam sadias, que estavam bem, e aí, de repente, a pessoa com 30, 40 anos desencarnou. Então, aí, se nós formos compreender com uma ótica pessimista, é aquele pensamento: eu acho que Deus não existe. Como é que Deus leva uma pessoa jovem, saudável, e deixa aí um idoso, ou deixa aí um criminoso, alguém que merecia ser castigado e não foi, né? Então a gente verifica, né, que realmente essa situação ela se dá no momento em que nós temos que entender a vida de uma outra maneira, temos que compreender a nossa situação de uma forma mais equilibrada. Aí ele fala aqui: lamentação não fará que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Ou seja, se nós formos convocados para ajudar essas pessoas, que nós levemos a palavra de compreensão e confiança, que nós procuremos transmitir para eles as emanações, os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, para nós nos passarmos para eles aquela confiança que é necessária para o nosso desenvolvimento, né? Então, é isso que nos cabe, o atendimento fraterno, aquela pessoa que está voltada para a doutrina espírita, para as situações de confiabilidade na providência divina, é aquela antena viva, aquela carta viva de Jesus. Então, alguém está doente, alguém está passando por uma provação, que nós levemos a palavra consoladora, que nós não fiquemos ali do lado chorando também: coitado do fulano, né? Tá mal, vai morrer, como é que pode? Então, esse pensamento nós temos que evitar, nós temos que levar uma palavra de confiança. Vai visitar o companheiro, que nós levemos uma palavra de afeto, façamos uma oração, façamos a leitura de uma página do Evangelho, né? Procuremos vibrar para aquela pessoa, para que ela se recupere. E se tiver no momento dela desencarnar, que nós ajudemos aquele indivíduo a fazer a sua passagem, que nós não fiquemos naquele pensamento: fulano morreu, nós perdemos o fulano, ele está perdido, ele morreu injustamente, como é que pode, como é que Deus faz uma coisa dessa? Não, se ele desencarnou daquela forma, às vezes pode ser até de uma forma trágica, né? Através de uma doença incurável, ou através de um acidente automobilístico, através de algo difícil, que nós compreendamos a necessidade da prova para aquele companheiro ou para aquela companheira, e que nós procuremos ajudá-lo com o nosso pensamento, com as nossas preces, mostrando para ele que ele não morreu, que ele precisava passar por aquela situação e que ele está convidado a se reintegrar à verdadeira pátria, a retornar ao seu estágio de equilíbrio, que é o acolhimento nos hospitais e nos institutos do mundo espiritual, que auxiliam o espírito a caminhar. O Emmanuel também nos fala aqui, parentes difíceis, queixas e reproches não tomarão lugar da bondade e da aceitação. É um outro desafio também que nós temos, né, nas nossas famílias. Às vezes tem aquele parente difícil, aquela pessoa irritada, aquela pessoa em desequilíbrio, né, aquele indivíduo que nos fala sobre coisas malsãs, né, sobre fatos desagradáveis, briga, está sempre
criando situações de dificuldade. Então nós temos que olhar o indivíduo como um doente da alma, né? Alguém que está ainda afastado da compreensão do objetivo da reencarnação, que não é vir para cá apenas para cuidar de coisas materiais, e a necessidade de fazer a sua reforma íntima para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa melhor, para que nós possamos lutar contra os nossos defeitos, porque defeitos todos nós temos, e nesses casos, né, auxiliá-los com a bondade e a aceitação. Quer dizer, não adianta que o indivíduo não vai mudar porque você está falando, nem porque você está agindo, né? A gente tem que entender que cada caso é um caso, e a semeadura, ela se dá no momento certo, no momento correto, que a semeadura ocorrerá. Ela vai acontecer no momento correto, né? E aí o que Emmanuel nos recomenda? Que nós procuremos não ficar naquela situação de querer agredir verbalmente o companheiro, né? Queixas de reproche. O que é reproche? Reproche é a gente ficar condenando a pessoa, falando: você é um preguiçoso, você é uma pessoa que está errada, está fazendo um monte de bobagem, você não cresce, você é um imaturo. Então nós desqualificamos o indivíduo com palavras de agressividade, com aquela questão de que, não, mas você tem que apontar o erro, você tem que mostrar que ele está errado. Sim, mas de que maneira? De que maneira nós temos que apontar o erro? Será que é condenando o ser? Será que é fazendo com que ele tenha uma atitude adotando uma visão pejorativa em relação ao irmão, né? Tendo aquele posicionamento de que você está todo errado, você realmente não toma jeito, você não tem jeito, não adianta, você, o teu caso aí só na próxima encarnação. Não, nós temos que procurar, né, usar a bondade. Quer dizer, a bondade é você utilizar de tolerância, porque assim como nós solicitamos que as pessoas nos compreendam e sejam tolerantes com as nossas atitudes, com os nossos defeitos, nós também temos que fazer a mesma coisa com o próximo, né? Então, compreender a limitação da pessoa, verificar que às vezes ele está num momento difícil da sua vida, e aceitar o indivíduo com as suas necessidades, procurar ajudar da forma que você puder, que não necessariamente passa por você estar chamando a atenção dele toda hora, tá dando bronca toda hora, né? A bronca e o reproche, como ele fala aqui, né? O reproche é você chamar a atenção, você procurar orientar de uma forma mais enérgica, tem o seu momento. Às vezes a pessoa está querendo se desabafar, está querendo fazer uma confidência, e não fala, não vem com esse assunto não, porque você toda hora fala a mesma coisa, e vem sempre com aquela história de que você é vítima. Não quero ouvir isso não, chega, você já passou dos limites. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos não utilizando o lugar da bondade, quer dizer, não estamos procurando compreender a limitação do outro. Continua, mano: amigos que se afastam, reprovação não trará nenhum de volta, e se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Então nós às vezes temos amigos queridos que são ingratos, que se afastam do nosso caminho em um determinado momento. A gente já teve alguns companheiros muito queridos em que em determinado momento se afastaram, seguiram o seu caminho, e até nos desqualificaram, falando: você, não quero mais ser teu amigo não, que você me decepcionou, você me fez uma série de reprovações ou de críticas, e eu tive que procurar compreender, aceitar, porque a gente sabe que a crítica, ela é necessária, mesmo quando a crítica nós consideramos uma crítica injusta, nós temos que aprender a ouvir, não é? E
a gente ficar com mágoa e ressentimento falando, ah, tá vendo fulano, o que ele fez comigo, me apunhalou pelas costas, né, eu ajudei tanto, e agora aí, tá vendo? Isso acontece muito com o filho também, né? Os filhos às vezes não são aquela pessoa que nós desejamos, e aí a gente fica condenando, né? Quando age errado, ah, tá vendo aí, ó, com 17 anos já tá grávida, já eu orientei, não adiantou nada, né? A pessoa tá errada. Então esse tipo de palavra, de atitude, Emmanuel fala que não vai trazer ninguém de volta, quer dizer, não vai adiantar nada nós ficarmos nessa situação. Então ele fala aqui, ó, é justo reconhecer que necessito muito mais de bênção. Quer dizer, então, oremos por esses irmãos, né? Oremos por ele. Se precisarem de nós em algum momento, que nós estejamos aptos a acolhê-los novamente, a perdoar o que eles fizeram conosco, se nos traíram ou se foram injustos conosco, que nós estejamos aptos a acolhê-los de volta, a recebê-los novamente, né? Lógico que com os devidos cuidados, que a gente sabe que a pessoa às vezes tem aqueles momentos que está precisando, aí vem, pede tua ajuda, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa errada com você, né? Então tem que ter o cuidado de analisar, de ver como é que você pode ajudar, né? Mas sempre evitando a mágoa e o ressentimento, evitando aquele sentimento de ficar enviando dardos mentais para o indivíduo e condenando a pessoa fulano agora está na minha lista negra, eu não quero saber mais, não olho mais para ele, se ele ai dele que precisa de mim, ai dele, porque eu não vou ajudar em nada, eu vou deixar, e se ele for acontecer alguma coisa, porque Deus está fazendo justiça, né? Deus está castigando, né? É lei de causa e efeito. Não, isso aí a gente não é o que o cristão verdadeiro realiza, porque se hoje nós somos agredidos, é porque nós em algum momento também já agredimos. Ele continua, acidente reclamando socorro, desespero não te fará útil, mas o espírito de iniciativa e apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. Então, acidentes é aquela situação, às vezes, que a tua vida está muito bem, daqui a pouco muda tudo. Acontece um problema, você é assaltado. Vamos dizer, você está muito bem, tu comprou teu carro lá novinho, aí foi assaltado. Então, o Emmanuel está falando aqui, desespero não se te fará útil. Quer dizer, então não adianta perder o carro, foi assaltado, aconteceu um fato difícil, não entremos em desespero, façamos um esforço para aceitar a prova, para aceitar o testemunho, né? E ele fala aqui, ó, o espírito de iniciativa e apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. Quer dizer, então a pessoa tem que procurar ter aquela iniciativa de compreender o fato e agir de outra maneira. Então, fechando aqui o nosso comentário, ele fala sobre os boatos e acusações contra alguém. Boato também é usar o silêncio, nós silenciarmos, nós não ficarmos reproduzindo às vezes as fake news, que fake news não é só a nível de ferramenta tecnológica. A calúnia, né, a fofoca, né, também é fake news. Às vezes você não sabe exatamente o que a pessoa está fazendo, mas você já está acusando, já está falando, já está condenando, né, e aí nós temos que ter esse cuidado. E acusações contra alguém. Eis chegado o grande momento do exercício da caridade. Quer dizer, então essas acusações indébitas também, a gente ficar apontando o erro dos outros, condenando, né, falando que fulano está errado. Ah, como é que pode a pessoa agir assim, nem parece espírita, né? Como é que a pessoa que se diz espírita age dessa forma? Então a gente também não é o melhor caminho. Ele conclui aqui
falando que em qualquer crise, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa, ou seja, nós temos que entender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, nós vamos semear e cada um tem o seu tempo de compreensão, não é? E nós precisamos entender dessa forma. Então era esse o estudo deste momento. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.